Olá, estamos aqui dia 18 de maio de 2021, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E eu convidei a colega, companheira, presidente do Conselho Municipal de Justiça, Criança e Adolescente, para a gente abordar este tema no dia de hoje. Rose, nós sabemos que com a pandemia, infelizmente, o isolamento social proporcionou que as famílias ficassem mais reclusas. E nesse sentido, nós sabemos que os dados são preocupantes no que se refere à questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. Na nossa cidade, infelizmente, os índices não são diferentes de outras situações, de outras realidades. Temos que encarar este problema, nos organizarmos para o enfrentamento a essa violência que é cometida com crianças e adolescentes. Eu gostaria que tu abordasse essa questão de como o Condica trabalha com essa visão nessa data e, sobretudo, as ações que desenvolve no decorrer do ano, que nós sabemos que as nossas ações elas são sistemáticas, não é apenas na data que se aborda, mas num trabalho sempre ao longo do tempo, ao longo do ano. Então, gostaria de que tu fizesse uma fala para nós nesse sentido. Bom, primeiro eu queria agradecer, Paulo, o convite, para a gente estar aqui hoje para poder falar sobre esse tema que é importantíssimo, É um dos temas mais problemáticos e difíceis de ser tratado, na nossa sociedade, que é a questão do abuso da criança e do adolescente, Isso a gente sabe realmente. A pandemia foi um fator absurdo do que aumentou os índices, de abuso de crianças e adolescentes em casa, Então houve um aumento gigantesco, 70%. Por quê? Porque essas crianças ficaram em casa, muitas vezes os abusos acontecem por familiares, por pessoas próximas, vizinhos, pessoas que normalmente são de confiança da família, E passam na sociedade como despercebidas, Se tu olhar na rua, tu não tem como tu identificar quem é um abusador, a não ser que ele já tenha sido julgado, condenado, Tu não tem como saber quem é o abusador. Ele está no meio de nós, Normalmente eles estão no meio de todos nós, Então a escola é um dos espaços mais importantes que nós temos. Por quê? Porque toda criança, ou adolescente, que acaba sofrendo o abuso, ela começa a mudar as atitudes na sala de aula. Isso é fato, Ela começa a ficar mais retraída, ela começa a já não ter as mesmas atitudes que ela tinha antes, as notas mudam, Começa a decair, o seu rendimento na sala de aula. E daí a importância do professor perceber esses índices, dessa mudança drástica numa criança ou no adolescente, porque ele vai dar. Ou ele vai faltar, ou ele vai ficar mais retraído, Então, assim, a primeira coisa, quando a escola tem que ser parceira. A escola tem que ser parceira, todas as escolas, E para isso, eu acredito, e defendo muito uma formação com professores. Isso é uma coisa que eu já venho discutindo há muito tempo. Precisa existir essa formação primeiro com as diretoras, as equipes diretivas, para que a gente possa dar essa assistência para os professores, porque muitos deles ainda não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento, mas é importante. Acho que isso é uma questão que eu discuti há poucos dias com a primeira-dama, e com o Alex, que é assistente social, da Secretaria de Assistência Social, e eu falei da importância da rede de proteção da criança e adolescente, porque nós precisamos tratar desse assunto. Precisamos falar sobre esse assunto, Paulo? Eu ia te perguntar sobre isso, até porque foi uma das questões que ao longo de 2021 nós abordamos aqui no Legislativo. Eu, presidente da Comissão de Direitos Humanos, propus, junto com os colegas vereadores, algumas reuniões com o Conselho Tutelar, que tem um papel fundamental também nesse processo. Total, a questão da coordenadoria da criança, para que nós pudéssemos regulamentar a rede de proteção, as crianças e adolescentes.
Porque nós sabemos, e nós temos dito isso, Rose, existe o CONDICA, existe o Conselho Tutelar, as escolas, a assistência social, são vários, o judiciário, vários mecanismos que atuam, mas de forma isolada. Exatamente. Então, assim, diante disso, nós retomamos essa discussão aqui no Legislativo, apresentei uma proposição na semana passada, justamente solicitando a consolidação dessa rede de proteção para crianças e adolescentes, né? E que tu traz aqui a importância, sem dúvida, é fundamental que todos esses atores estejam envolvidos, mas que a gente possa, de alguma forma, agregar todo esse trabalho para que essa rede de fato funcione. Exatamente, né? exatamente. Inclusive, uma das minhas pautas e de conversas com a primeira-dama e com o Alex era de que fosse marcada uma reunião tanto com o promotor quanto o juiz para a gente tratar sobre esse assunto. Porque nós já tivemos em outros momentos essa rede de proteção funcionando. Não Sim. tanto quanto nós gostaríamos, mas funcionando. De que forma? Nós tínhamos reuniões bimestrais, onde nós levávamos índices, né, números, angústias com as diretoras de escola. Né? Então, a gente conseguia nortear um trabalho futuro. Como tem essa troca no judiciário constantemente, esse processo ele se perdeu nesse meio tempo. E não acredito que seja culpa dos outros, os últimos que vieram, né, os últimos juízes da vara da infância, porque a gente sabe que a demanda é muito grande. A gente sabe que a demanda de um fórum é muito grande, de uma promotoria também. Então, assim, a gente só precisa que seja feita essa aproximação e que a gente possa trabalhar realmente em conjunto. Eu já coloquei o CONDICA à disposição, né, para nós fazermos um projeto bem pensado, bem trabalhado, para que a gente possa trabalhar, possa desenvolver algo em cima desses índices, né, com essas crianças e poder mudar esses índices, né, Paula? Porque a gente está muito preocupada com essa demanda e o aumento foi muito grande nessa pandemia. Muito, 70% em 2020. Eu não tenho dados de 2021 aqui, mas 70% em 2020. Né? Provavelmente em 2021 nós tenhamos uns dados também absurdos quanto esses, né? E nós temos aqui, o Conselho Tutelar fez um levantamento, né, dos dados do município, e isso a gente vem pedindo há muito tempo, esses dados do município, para que a gente possa fazer um trabalho realmente, mas tem que ser integrado, tem que ser da rede. Não tem como ser diferente, Paulo. ISMED, saúde, assistência social, né? A própria Câmara de Vereadores, né? Na Comissão de Direitos Humanos, o Judiciário, né? O Conselho Tutelar e o Conselho de Direitos. Então nós precisamos desse apoio, essa união de todos, para que a gente possa fazer algo realmente de efetivo. Não adianta fazer projetos, entidades fazerem projetos, a gente liberar dinheiro e fazer projetos, sendo que o item mais importante que essa criança, essa família, eles precisam de apoio. Eles precisam de apoio. E talvez essa rede não está dando conta. A rede que tem hoje, né, do município, relacionada aos programas, né, do município, talvez não estão conseguindo realizar a demanda necessária. Então, acho que a gente pode trabalhar em cima disso. Eu sempre digo, Rose, que isso é um crime abominável, né? Porque pensar que essas crianças, dentro do seu próprio lar, onde deveriam se sentir protegidas, muitas vezes é violado seus direitos, né? Isso realmente é assustador, e a gente tem visto assim os meios de comunicação fazer essa abordagem sobre esse tema. E é importante aqui que também a gente traga para as pessoas assim que estão nos assistindo, né, assistindo esse vídeo, sobre a questão de como denunciar, né? A suspeita, porque pode ser uma denúncia anônima, e que é preciso a gente exercer a cidadania denunciando quando a gente tem essa suspeita, né? Seja na escola, seja na família, mas que a gente não deixe de fazer essa denúncia, né? E em relação a isso, assim, eu percebo que o ano passado, quando a gente fez a live, o juiz, ele abordou, assim, justamente a preocupação no grau elevado, nos números, que também o Conselho Tutelar fez referência, justamente porque vem numa crescente.
né? E nós temos que ter políticas públicas, sobretudo, que a gente possa, enfim, interferir nesses números, né? Nessa triste realidade que hoje muitas crianças e adolescentes da nossa cidade também, infelizmente, passam por essa experiência que deixa marcas horríveis, né? Tanto no corpo como na alma, eu acredito. Então, assim, a gente tem essa percepção do quanto a gente tem que criar essas políticas públicas que deem conta deste enfrentamento a essa problemática que a gente traz aqui, né? Paula, eu acredito fielmente que essas marcas, essas cicatrizes que ficam, né, elas são cicatrizes, mas ao mesmo tempo elas se tornam às vezes feridas de novo, né? E isso pro resto da vida. Então, se a gente não cuidar dessas crianças, desses adolescentes, né, os problemas vão ser cada vez maiores para essas crianças e adolescentes, né? Quem convive ou quem já conviveu com uma criança que já foi abusada, né, é algo que mexe muito com a pessoa, né? Então a gente precisa muito que essa rede funcione. As denúncias podem ser feitas, né, tanto para o Conselho Tutelar, tanto para o Conselho de Direitos, né? Quem quiser procurar o Conselho de Direitos pode procurar, não tem problema nenhum, né? No caso, eu como presidente posso receber as denúncias. As denúncias são anônimas, a gente não, né? A gente leva no Ministério Público, leva no Conselho Tutelar uma denúncia anônima. Eu faço a denúncia no meu nome não, no nome do Conselho, né? Na verdade, sim, né? Pode ser denunciada na escola, muito importante que seja denunciada na escola. Por quê? Porque a escola vai chamar o Conselho Tutelar, né? E o Conselho Tutelar tem todo um cuidado para tratar com esse assunto, né? Sim, sim. Todo um cuidado. Existe um processo, né, por trás de tudo isso, de escuta, né? Então, essa criança, esse adolescente, ela já foi violada. Então, ela não pode ser violada de novo por qualquer pessoa, né? Então, na escola não é lugar de conversas sobre isso. É importante identificar e chamar as pessoas que realmente possam dar prosseguimento ao processo em busca da verdade com relação a isso, que normalmente, quase 100% dos casos, é verdadeiro, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, fortalecer essa rede, precisamos, né, que o nosso atual juiz da Vara da Infância, que chegou agora há pouco, né, possa nos ouvir em algum momento, para que a gente possa trabalhar com esses dados. Então as denúncias elas têm que acontecer, né, Paula? Elas têm que acontecer. É fundamental. É fundamental. Denuncie. Né? Denuncie. Eu recebo muita denúncia, Paula. Às vezes eu tô na escola, tô em algum lugar, o meu telefone toca, a pessoa, né? Mas às vezes as pessoas não querem se identificar. Ah, mas eu tenho medo. Mas você não pode ter medo. Mais medo do que essa criança e esse adolescente passa, ninguém vai passar, gente. Ninguém vai passar. Mais medo, sofrimento e dor que essa criança e adolescente que é abusado, seja o abuso psicológico, o abuso físico, nenhum de nós sabe o que é essa dor. Quem não passou por isso, jamais vai saber qual é essa dor. Né? Então, é importante que a denúncia seja feita e que esse processo seja levado adiante e que as pessoas que cometeram esses crimes, realmente, como tu falou, esse crime, para mim, ele é hediondo. Né? Nós precisamos que o nosso Congresso, o nosso Senado, repense penas mais severas para esses casos. Né? A gente sabe que o nosso Código Penal ele tá bem ultrapassado. Né? Inclusive, quando as pessoas falam do ECA, né? Uma coisa que a gente sabe que é muito questionado por algumas pessoas que não têm conhecimento do ECA. O ECA foi feito para proteger crianças e adolescentes. Imagina se nós não tivéssemos o ECA hoje. Sim. Há 32 anos. Imagina se nós não tivéssemos o ECA. Né? As pessoas só sabem falar daqueles adolescentes que estão na rua, mas não falam que eles têm tutores legais por trás. Pai, mãe, tio, vó. Esses sim são responsáveis. Então, o ECA foi feito para isso, para defender essa criança, adolescente, principalmente disso. Da violência, né? A violência em casa, o abuso, que é violência também, aumentou bastante. Né? A gente sabe disso. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter políticas públicas fortes
para poder combater isso de uma vez, né? Chega, né, Paula? Chega da gente falar e dizer que a gente vai fazer e não faz. Nós aqui no Legislativo, que temos essa função de fiscalizar, propor, né, reivindicar, estamos fazendo este papel também. Somos parceiro do CONDICA, do Conselho Tutelar sempre, né? É uma das nossas bandeiras aqui na questão do mandato, porque a gente acredita sim que as crianças e adolescentes merecem, têm o direito de viver uma vida sem violência também. Então, nesse sentido, Rosa, eu gostaria de te agradecer pelas tuas considerações, por esta fala, né, que chegue até as pessoas esse nosso olhar sobre a questão da criança e adolescente, e mais do que isso, as pessoas se juntem nessa luta. Exato. Através da denúncia, através da formação, através do trabalho coletivo que nós temos que fazer para impedir que essas barbaridades aconteçam, né? Sim. Então eu gostaria de te agradecer muito mesmo pela tua participação aqui, nos representa um CONDICA, assim, de uma forma, como professora também que tu és, né? Com propriedade. Então eu quero te agradecer pela sua participação aqui nesse dia tão importante de refletir, de discutir, de debater, mas mais do que isso, sinalizar algumas alternativas, né, para que a gente possa de fato partir para esse enfrentamento à questão da violência contra as crianças e adolescentes. Sim, Paulo, eu que tenho que agradecer, né, o CONDICA que tem que agradecer esse momento, né, e a gente agradece muito, eu como pessoa, te agradeço, inclusive, por ser nossa representante dentro da Câmara de Vereadores. Além de ser a única mulher na Câmara de Vereadores, né? Entre 13 vereadores, a Paula é a única mulher hoje representando, né, as mulheres encharcadas na Câmara de Vereadores e representando esse papel, né, de defender a criança e do adolescente. Então, na Comissão de Direitos Humanos. Então, tu é a nossa voz aqui dentro. Tu é a voz das crianças, do adolescente, das mulheres e outras tantas pautas, né, Paula? É verdade. Da educação e outras tantas pautas que a gente tem que realmente sempre estar de punho cerrado lutando por isso, né? E quando a gente fala, né, Rose, na questão da criança e adolescente, vem a educação. Direto. A escola como aquela que acolhe, que faz aprendizagem, passa conhecimento, aprendizagem, mas mais do que isso, vê o todo na criança, né? Exato. Vamos proteger as crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual. Onde tem abuso, não tem brincadeira. Diz que sim e denuncie. Então, este é o nosso recado para as pessoas, né, que estão nos acompanhando, para que possam fazer valer os direitos das crianças e adolescentes. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. Estamos aí na luta, né? Na luta sempre, né? Sempre. Obrigada. Vereadora Paula.